hoje, o Sr. Roberto. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Ramatiz. Nós trouxemos para conversar com os irmãos essa noite. Eu fiz uma palestra que já faz uns 50 dias, mais ou menos, que eu sei que eu já quebrei meu tornozelo, já fiz fisioterapia, faz mais ou menos 50 dias que eu estive aqui. Já estou melhor, mas mais ou menos para a gente se situar. Acho que a maioria provavelmente esteve aqui nessa palestra. Mas eu vou fazer uma pequena retórica da palestra daquele dia e depois dar continuidade nesse processo de informações que é o nosso dever de trazer para os irmãos. A gente falou da vida no mundo espiritual, dos livros de André Luiz, iniciando pelo Nosso Lar, né? Onde nós falamos que André Luiz foi um médico no Rio de Janeiro, um médico sanitarista, que esteve conosco no século XX, e ele foi o autor espiritual dos livros, onde nos trouxe informações sobre a sua passagem terrena e também o que aconteceu com ele quando ele voltou à pátria espiritual. E ele nos narrou essas informações contando dele mesmo. Ele não estava falando dos outros, ele estava falando dele, o que ocorreu quando ele estava encarnado e o que ocorreu quando ele voltou, então, à pátria espiritual. Ele nos informa sobre uma colônia chamada Colônia Espiritual Nosso Lar, né? Conta que é um local cheio de vida e de atividades, tem uma organização exemplar, que nós espíritos, quando desencarnamos, passamos por ali para buscar novamente nos reeducar. É um hospital onde vamos ser atendidos a nossa alma, o nosso espírito, para que depois possamos retornar novamente à encarnação, à reencarnação, para continuar a nossa jornada. E ele, no início da obra, ele relata o que ocorreu com ele, quando ele passou então pelas regiões umbralinas, né? Ele relata que eram regiões de grande sofrimento, que logo que ele desencarnou perdeu o raciocínio, era perseguido por entidades monstruosas, não tinha noção de tempo, de espaço, sofria, e ele passou nessa região mais ou menos em torno de 8 anos nesse sofrimento. Depois de tanto sofrer, chega um momento que ele relata, né, que ele reconhece que não era um religioso, que não acreditava em Deus, que não acreditava no bem, no amor, na caridade. Quando ele começa a reconhecer que existe uma força maior por trás de tudo aquilo que nós vivemos, ele começa a melhorar a sua energia e pede então para que seja socorrido por uma mão amiga. E aí ele é socorrido então por Clarencio, que é um governador do Nosso Lar, e é levado até a colônia espiritual, onde começa a relatar mais situações para nós dessas regiões. E por que o Manuel Filomeno, que fez o prefácio dessa obra lá, que está o compêndio de 13 obras do André Luiz, ele diz que o porquê da importância, né, de nós sabermos isso. Porque quanto mais informações nós obtivermos de como é o mundo espiritual, o que ocorre conosco, melhor nós vamos nos preparar para adentrar ao mundo espiritual. Então ele traz esses relatos, né, do que aconteceu com ele, não dizendo, olha, o umbral é uma região, igual nós aprendemos, que é o inferno ou é o céu, mas ele diz assim, se nós vivemos dessa maneira, com certeza passaremos por ali. E ao passar por ali, você vai sofrer. Nós vamos sofrer ao passar. E aí essa dica que ele nos dá, essa informação importante, é para dizer que mesmo nós, filhos rebeldes, que não perdoamos, que temos N defeitos, mesmo assim o Pai nunca desampara. O Deus amor existe.
e que não existe aquele Deus castigador, aquele Deus rebelde, nada disso. Se nós passamos por isso, é porque nós erramos na nossa trajetória. E o Pai bondoso nos dá a oportunidade novamente de resgate, de iniciarmos novamente as nossas atividades. E ele, no final, ele fala, né, que é melhor nós buscarmos a verdade da nossa vida antes que nós nos surpreendam, como ele foi surpreendido ao desencarnar. Como nós somos surpreendidos quando a irmã estava lendo o livro aqui, né, o médico Jesus, né, contando das células, como é que funciona o corpo. Se nós compreendermos isso, fica melhor de nós trabalharmos. E se nós cairmos nesse buraco, nessa situação, é porque nós somos sabedores e estamos indo porque queremos. Então é importante a gente entender isso. E ele fala que é melhor nós suar agora, né, para depois nós conseguir estar melhor. Porque aqui é só uma passagem. Então são esses relatos que são importantes. E para nós começar a falar, porque a gente fala, o André passou ali, mas o que é isso, né? O que é uma região umbralina? Então Jesus já falava assim, que falou para nós e até hoje está na nossa mente, né? Que existem muitas moradas na casa do Pai. E a região umbralina nada mais é que também uma morada necessária para que nós possamos deixar os nossos resíduos psíquicos, falar aqui muito de pensamento, como você estava lendo ali, né? Deixar esses resíduos nesse ambiente, porque em ambientes melhores não tem como nós adentrarmos pela vibração nesses ambientes. Então lá é um local de nós esvaziarmos a nossa mochila, né, de falta de perdão, de ódio, de falta de paciência, deixar lá, para recomeçar nesse hospital, né? Então, ele fala nesse livro, Temas da Vida e da Morte. Eu trago sim vários livros para a gente entender que, não foi só um autor espiritual que falou, são vários autores espirituais que falam a mesma coisa. Então significa dizer que tem coerência, tem uma linha, a doutrina espírita tem uma linha totalmente coerente, que um espírito fala, existe todos os outros espíritos falando a mesma coisa. E foi assim que foi construída a doutrina, quando Kardec ouviu vários espíritos em vários locais e tudo a mesma resposta, né? Então, para a gente ter consciência disso. E ele fala que quando nós nos liberamos da matéria densa, ou seja, estamos encarnados, a alma não se transfere para regiões boas, excelsas, de imediato, né? Porque nós aprendemos assim, quando nós morremos, desencarnamos, né? Nós ou vamos para o céu ou para o inferno. Então nós não vamos nem para o céu e nem para o inferno. Nós vamos passar então, devido a uma escala de valores que nós precisamos conquistar a cada reencarnação, aprender algo mais, a gente vai passar por determinadas regiões, determinadas moradas, né? Os espíritos que vivem fora do corpo em conglomerados próprios, em sociedade mais harmônicas ou mais atormentadas, depende de como nós vivemos. E aí tem várias obras que citam regiões de moradas de espíritos. Nós temos moradas de espíritos, por exemplo, que trabalharam muito com a ciência, que são cientistas, que não admitem a existência de Deus. Eles estão numa região, trabalhando, mas Deus aos poucos, de pouco em pouco, os espíritos vão lá resgatá-lo, mostrando, né, eles voltam, reencarnam, criam novas situações para nos ajudar na nossa jornada terrena, com essas expansões tecnológicas, depois voltam, e pouco a pouco eles vão quebrando, e vão perdendo essa insensibilidade de que não existe o Pai maior, pouco a pouco, porque a gente não pode... Nada pode ser tirado da nossa mente de uma forma muito, esse rompimento de uma forma muito rápida. É devagar, porque senão nós nos assustamos, né? É como esses desencarnes coletivos, também tem vários livros. O que acontece quando o espírito chega nas regiões espirituais?
Se eu sou, por exemplo, católico, imagine se um espírito vai me esperar e dizer, meu Deus, cheguei no inferno, né? Ou coisa assim. Por quê? Porque a tua mente, foi criada, educada para aquilo. Então quem vai me recepcionar lá é alguém que também tem similaridade com o meu pensamento, com a minha vida, porque senão eu vou me assustar. Pode ser um evangélico, pode ser um católico, pode ser um espírita. Então é de acordo com aquilo que nós criamos na mente, nós vamos ser recepcionados, para que nós não haja esse susto, né, dessa quebra daquela cultura que eu aprendi. Depois eu vou novamente nas escolas aprendendo, até que eu possa me libertar das amarras do que eu aprendi na minha educação, né? De acordo com o grau de evolução que os reúne por automatismo da afinidade vibratória. Então é quase que automático. As pessoas materialistas, elas vão para os seus afins, as odiosas para os seus afins, as que não perdoam, as questões de sexo, de droga, eles vão ser atraídos para essas regiões, que são moradas temporárias, até que a gente possa compreender melhor a vida. E o que é umbral, então? Quando a gente fala de moradas, umbral na realidade é uma morada temporária, para que nós possamos perder esses resíduos. Então é uma zona obscura, que começa na crosta terrestre, né? E aqui, cada vez que quanto mais próximo da Terra nós estivermos, mais regiões pesadas elas são. Porque afinal de contas nós não moramos no paraíso, nós moramos no céu. Aqui é um hospital, é uma escola, é um lugar de aprendizado. Quem está aqui? Somos nós que precisamos aprender. Até o Haroldo Dutra tem uma palestra que ele fala, né, daquele livro Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, né? Parece que nós que moramos no Brasil, nossa, esses são os anjos que estão aí. E ele fala, somos nós os criminosos do passado que fomos oportunizados de estar aqui, porque o Brasil é propício para aprender. Pela liberdade, o país que está buscando a evolução, né? Parece que está tudo perdido. Não, mas tudo está sob o domínio de Jesus. Está sob o domínio de Jesus. Mas necessário, porque o Evangelho se aprende o quê? Na luta, no trabalho, no tropeço, na dificuldade, vai se aprendendo, vai se aprender a amar, vai se aprender a perdoar, vai aprender a ser paciente, né? Quando não tem gasolina, né? Não adianta furar fila, não adianta. Então, tudo isso são aprendizados que nós precisamos. Então, o Brasil é um dos ambientes. Então, aqui, para nós ter uma ideia, a colônia Nosso Lar está aqui na região umbralina. Ela só muda de vibração, né? Por quê? Porque é uma colônia de socorro. Os irmãos estão ali para ajudar nos resgates. O Divaldo Franco diz que trata-se então de um lugar definido, é uma região que se cria fisicamente pela mente, né? Ou uma região espiritual onde se reúnem espíritos infelizes. E daí ele faz assim uma analogia, né? Uma pessoa que pense de uma forma pessimista, o que acontece? Ela cria ao seu redor uma energia densa, uma energia, aqui a gente colocou uma energia escura, uma energia pesada. E tenho certeza que qualquer um de nós já passou por isso. Às vezes chega em alguém, me deu um arrepio, nossa, não estou me sentindo bem. Por quê? Porque são energias, nós estamos trabalhando com energia, nós temos que compreender que o nosso corpo é energia. E que ao chegar perto de um irmão doente, no sentido espiritual, nós sentimos. Se nós não estivermos preparados, nós sentimos. Então, ele coloca que um irmão dessa forma, se dois indivíduos, então, também se reúnem nesse mesmo campo vibratório dessas dificuldades, também vai aumentando esse campo de energias não benéficas. E se mais ou vários indivíduos, né, de repente pervertidos, alcoólatras, que gostam de tóxicos, que fumam, que pensam só na materialidade, que roubam, que matam, que cometem crimes,
né, eles vivem também nessa mesma zona umbralina e criam esse ambiente material e espiritual, aonde somos atraídos. Lá no começo fala, pelo automatismo. O que é automatismo? Automaticamente nós somos atraídos para essas regiões, porque é a lei da atração. Nós somos então atraídos e vivemos esse campo até que nós possamos resolver nos libertar. E foi isso que aconteceu com o André Luiz, né? E aqui a explicação, né? Quando nós desencarnamos, então essa vibração, ela tem um peso. E aí a questão, não vamos entrar na questão de ciência, física quântica, não é isso. Mas para a gente entender que existe uma forma científica, que não é, quando Jesus fala de perdoar, de amar, porque ele está falando de ciência. Porque se nós não perdoarmos, ocorrem situações com o nosso corpo. A nossa irmã estava lendo ali o que acontece quando nós temos pensamentos pessimistas com as células orgânicas. E ela vem do pensamento, é o nascedor, é o pensamento, e vai descarregar no corpo. Mas a doença, sim, se alojou no corpo, mas quem é o doente é o espírito. E passa para o corpo orgânico, que é frágil. Então, começa lá nesse pensamento. Então, essas regiões de sofrimentos, no qual o André Luiz relata, elas são transitórias, né? E esse umbral é o que? É uma região destinada para que nós possamos esgotar os nossos maus pensamentos, os nossos maus pendores, porque lá nós não vamos agir. Não vai ter a bebida, não vai ter de uma maneira material, né? Sexo, droga, mas se criam através de energias. Então nós precisamos esgotar a forma que nós pensamos para poder ser resgatados, né? E isso é como nós vivemos na sociedade. Nós estamos aqui por atração, estamos aqui por necessidade, por estarmos doentes, por buscarmos soluções nas nossas vidas, sim, mas estamos aqui também por atração, buscando o entendimento da lei do Pai. É uma forma também de atração. Então nós passamos nessas regiões para esgotar os nossos resíduos mentais. E aí será que eu já não posso iniciar aqui a reforma íntima, que foi falado aqui, que é o princípio de tudo? Porque quantas vezes a gente está pensando, mesmo orando, às vezes a gente já está pensando nas contas do amanhã, meu Deus, que vai... Gente, isso é desvio. Alguma coisa existe. Pode não ser teu pensamento, pode não ser, mas está te afetando. Alguma coisa, alguma brecha psíquica, você deixou que se abrisse para você. Então você precisa se estudar. Não é estudar o vizinho, você tem que estudar você. A reforma íntima é você se desnudar, entender o que está acontecendo contigo e tomar as providências necessárias para que isso possa mudar. Isso é esgotamento de resíduos mentais. E a gente sabe que acontece isso com a gente, né? A gente de repente está voando, começa a pensar numa coisa, depois já está no outro, está no trabalho pensando em outra coisa, está no trânsito pensando. A gente faz parte do mundo que nós vivemos pelas energias das quais nós convivemos. E por que passamos pelas regiões umbralinas? No livro, ele fala que ao nós reencarnarmos, todos nós, ao reencarnarmos, nós fazemos uma programação de reencarnação. Olha, eu não fui um bom pai no passado. Roberto, vem, você vai reencarnar. Deixa comigo. Manda ali meus filhos que eu rejeitei, a mulher que eu briguei, o meu vizinho que eu... Manda lá que deixa comigo. Vai ser uma beleza. Chegamos aqui, não era isso que eu queria. Meu Deus, esse marido, essa mulher, esse filho. E eu começo a lamentar. E não trabalhar. Porque a melhor coisa é quando é nos colocado um doente, que nós também somos, para nos tratar, com o mesmo medicamento. E nós então não cumprimos o compromisso da reencarnação. E quando nós voltamos então para o plano espiritual, é como nós viemos já com
com uma roupa meio rasgada e chegamos lá quase sem nada. Suja, maltrapilho, e nós precisamos nos limpar. E aí nós temos que passar nessas regiões. Então, para a gente entender um pouquinho mais, né? São locais de bastante perturbação, porque ali encontram os espíritos com diversos tipos de situações não felizes, né? Malfeitores, pessoas que se deixaram ser exploradas, os exploradores, os revoltados, os desesperados, os que não perdoam, os que não amam, né? Aqueles que se decepcionam com Deus. Mas eu pedi para Deus não me dar essa doença, eu estou doente. Parece que querem Deus só para si e se revoltam, e essas revoltas fazem com que nós então tenhamos que passar por ali para nos melhorar. É lei, é a lei divina, é a lei de Deus, é uma lei científica, é ciência, né? Por isso que o tripé da doutrina espírita é o quê? Ciência, filosofia e religião. Nós começamos a compreender o que é religião, o que é filosofia e o que é ciência, explicado pelos espíritos, o que ocorre com o nosso corpo, com a nossa vida, com os nossos pensamentos, né? Com a vibração. Então a gente começa a compreender melhor o que estamos fazendo aqui. Por que o umbral é assim, né? Porque existe a figura, não precisa nem nós ler aqui, né? Existe as vibrações de, se nós sentimos ódio aqui, nós também passamos lá. Entendo que aquilo lá é o plano espiritual, tá? Aqueles bonequinhos lá que estão, né, assim, só um pedacinho deles. Então, esse ódio, essa raiva, nós entramos em intercâmbio com essas regiões e nós continuamos sustentando essas regiões, porque nós também não estamos bem. Então, quanto mais nós nos melhorar, esse intercâmbio, o que vai acontecer? Se os espíritos dessas regiões umbralinas não receberem essas energias ruins nossas, o que vai acontecer? Vai melhorar a psicosfera da Terra. E esses espíritos, não, eles vão ficar ali? Não, eles vão ser atraídos para outras regiões, mas vai melhorando todo o processo do nosso planeta, né? Passando então do planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração e depois sempre numa crescente para se melhorar. Mas o que acontece? Nós alimentamos. É aquilo onde dois querem brigar, se um não quer, não vai ter briga. Se eu não jogar gasolina, não vai pegar fogo. Então é mais ou menos assim, de uma forma analógica. Então nós alimentamos, né? Então o umbral é assim porque também nós os criamos. Aqui eu coloquei a figura, né, que essas energias, né, tanto boas como ruins, como tem espíritos emitindo energias boas para nós, tem espíritos também emitindo energias ruins para que nós possamos errar, para que possamos tropeçar, para que possamos não perdoar, para que possamos nos embriagar, para que possamos trair, para que possamos... Por quê? Porque está arraigado na sua psique essas coisas. E quanto mais gente assim, mais encarnados, eles se alimentam dessas energias. A energia do ódio, a energia da bebida, a energia do sexo, né, de uma forma desregada, enfim, todas essas energias que são criadas por nós mesmos. Mas, vamos parar então de falar dessas coisas ruins, como diz a minha esposa, só é uma coisa ruim, sem espírito para falar. Mas precisamos saber, né? É importante a gente ter a mente esclarecida. Então, mas Deus poderoso, Jesus, que nos ajuda muito, o que ele cria? As colônias de socorro, que é uma das colônias. Nosso lar tem N colônias nessas regiões, mas foi trazida pelo André a colônia, por exemplo, de socorro nosso lar, que é o quê? É um local onde espíritos, já que melhoraram-se um pouco, estão ali para nos auxiliar nessas regiões umbralinas. Essas colônias, elas vêm para nos auxiliar a tirar esses pensamentos, nos resgatar, melhorar em nossa energia. Tem uma passagem no livro que diz assim, que eles todo dia
determinado horário, não sei se é 6, 18 horas, eles fazem a prece, aonde para nós ouvirmos e sentirmos, para todos, para as regiões umbralinas, para nós encarnados, sabe aquela intuição que vem, né? Prece, energia que está chegando até nós temos que compreender essas coisas. Então essas regiões, essas colônias nos ajudam. Até está aqui, eu coloquei da oração coletiva, né? O André Luiz informa que foi convidado para ir até a oração coletiva naquele dia, né? E ele ora então pela visão e audição, para que a gente possa enxergar e escutar mesmo as coisas do bem, nos auxiliando para sair das doenças, das dificuldades. E aí ele conta que essa oração, no dia que ele participou, né, que gerou paz e para ele, e no alto se formou um imenso coração azulado e flores azuis indo se derramando sobre aquela comunidade de espíritos que ali se encontra. Dentro dos centros espíritas, já foi relatado o que ocorre. O que ocorre conosco? Eles falam de flores, de energias maravilhosas para quem consegue enxergar através da mediunidade o que ocorre dentro de uma casa espírita, no momento da oração, no momento do sentimento verdadeiro, as transformações, as curas, a paz, o conforto, né? Porque são emitidas pelas vibrações dos benfeitores do plano, os benfeitores, os irmãos encarnados, e a vibração nossa, de fé, de amor, de querendo mudar. Então tudo isso modifica as nossas vibrações. Então ele conta, né, que o que ocorreu nesse momento da oração. Já vamos aqui para o final, vamos parar em oração. Eu estou fazendo uma sequência de informações, né? Ele diz então que a oração dirigida ao Criador deve ser feita de coração aberto, pois assim a gente recebe o socorro. Não adianta pedir para ganhar na loteria, que às vezes não vai acontecer, né? É o socorro de uma boa vibração, de uma boa intuição, né? Para que a gente possa enxergar alguma coisa. De repente, olha, nós temos um caso de uma amiga nossa lá no centro espírita, que ela estava, né, meio assim, por intuição foi no médico, né, estava começando AVCs, vários tipos de AVC. Quer dizer, intuição dela, não, dos bons amigos, ó, vai, acabou, né, sendo socorrida, poderia ter já desencarnado, não era o momento dela, mas falando. Então, daí ele conta, ele fala desse momento de oração e conversando com os amigos, ele fala da saudade que ele tinha dos amigos que desencarnaram. Daí ele é informado, ele pergunta da mãe dele, né? Ele é informado que a mãe vive num local bem superior, né? E ele reclama, por que não resgataram ele antes, conversando sobre a mãe, e daí o Clarence fala, ó, nós estávamos do teu lado. Essa questão da energia, nós estávamos do teu lado, mas você não deixava nós te pegar, você não deixava nós te socorrer, porque o teu pensamento estava totalmente desviado, né? Então é a mesma coisa que nós tivemos aqui na Casa Espírita, viemos aqui de corpo e alma, com fé, com esperança, com amor, querendo se modificar, nós somos socorridos, nós somos curados, nós somos intuídos. Agora, se eu tiver com o pensamento lá fora, gente, o milagre não existe, o milagre está dentro de nós, das nossas transformações. Então nós temos que cooperar com o plano divino, porque senão nós não conseguimos esses esclarecimentos, né? Aqui vamos deixar para outra hora, né? De suicídio inconsciente. Então o Chico, já para nós encerrar, dizia, né, que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Nós podemos começar agora, mudando o nosso pensamento, a nossa energia, a nossa vontade, a nossa fé, né? E começar a partir de agora, porque passou, não tem remédio, né? Tem remédio, vou pedir um perdão, mas é a partir de agora, vou voltar atrás, não adianta nada se você pedir um perdão agora, buscar amar agora, compreender agora, é um novo recomeço, né? E aí, de repente, a gente escapa dessas regiões tenebrosas, né? E já vamos direto lá para as colônias, né?
para ser socorrido. Então depende de cada um de nós. Que tenhamos uma ótima semana, com muita paz, mudando esse pensamento, com muito amor no coração. Com certeza Deus é bom, né? Vai querer que os seus filhos sempre estejam com saúde e em paz. Uma boa noite a todos e uma boa semana.